O título, então, da mensagem de hoje é o Salmo do Pastor, também conhecido como o Salmo dos Salmos, o Salmo dos Mártires, entre outros títulos que esse salmo maravilhoso recebe. É um salmo assim usado de maneira nos momentos felizes, em momentos tristes. É um salmo, talvez o capítulo mais conhecido e mais amado de toda a Bíblia. Então, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 23. O texto bíblico, então, da mensagem de hoje é o Salmo 23. Por favor, me acompanhe nessa leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo de Davi, de fato, é uma inspiração. É muito gostoso estudar esse salmo. Por mais que você tenha ouvido já vários sermões ou lido vários livros sobre esse assunto, ele consegue sempre nos surpreender. E eu gostaria de partilhar de algumas lições que me chamaram a atenção enquanto preparava esse sermão para apresentar hoje. O primeiro ponto é que é interessante notar como Deus providencialmente coloca esse salmo dentro de uma trilogia bem interessante. No Salmo 22, você encontra o pastor com a cruz, ou o pastor na cruz. Você encontra ali o salmo falando dos sofrimentos do Messias, apresentando o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, conforme está no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. Logo em seguida, no Salmo 23, o pastor com o cajado, um pastor que cuida, que vive ministrando o seu rebanho, conforme é apresentado o grande pastor em Hebreus 13, versículo 20. E em seguida, o Salmo 24, o pastor com a coroa. Aqui apresenta o retorno do supremo pastor para buscar as ovelhas, para viverem com ele para sempre, conforme apresentado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Eu acho muito interessante esses aspectos de um Salvador. Um pastor que morre pelas ovelhas, cuida das ovelhas e que em breve vai vir resgatar de forma definitiva essas ovelhas. O Salmo 23, acima de tudo, ele apresenta que nós não precisamos e não devemos ter medo, porque nessa vida o nosso pastor suprirá todas as nossas necessidades. E na morte, o nosso pastor removerá e remove todos os nossos temores. E na eternidade, o nosso pastor satisfará também todos os nossos desejos. Por isso, nós não temos que temer, porque nós temos tudo o que precisamos. No versículo 1, o versículo mais conhecido do Salmo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando se apresenta esse salmo nos tratando como ovelhas, essa é uma figura muito utilizada em toda a Bíblia. Mais de 2.000 vezes nós somos chamados de ovelhas. É uma figura utilizada em outros livros, como Jeremias, Ezequiel, entre outras passagens bíblicas. Deus trata-nos dessa maneira afetuosa, usando essa figura de linguagem que Davi, quando compôs esse salmo, utilizou. E Davi certamente conhecia muito bem a vida de pastor e conhecia muito bem ovelhas. Ele então usa essa figura de linguagem. No versículo 1,
quando apresenta quem é o pastor da ovelha, é colocado que é o Senhor. E a palavra Senhor que é utilizada aí é o tetragrama, Yahvé, Jeová, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus Shalom, o Deus conosco. Esse é o Deus que aparece no Salmo 23. Mas não bastaria ser um grande Deus, não bastaria ser um Deus poderoso, se não fosse um Deus pessoal. Por isso que ele diz, ele não é só o grande Jeová, ele é o meu Jeová, ele é o meu pastor. E um dado curioso, é provável que vocês saibam, que quando um judeu ortodoxo, os mais conservadores, eles escreviam o nome de Jeová, do Senhor, e eles iam escrever o tetragrama, essas 4 letras que estão ali apresentadas, o Y, o H, o WH, eles então escreviam com a caneta de tinta diferente, para poder destacar, e eles muitas vezes eles temem pronunciar o nome de Deus. Nas traduções que usamos, aparece Senhor, com S maiúsculo, mas esse aí é o Deus, o grande eu sou, que apareceu a Moisés e continua cuidando desse rebanho querido que somos nós. Uma outra forma também de ser traduzido a expressão nada me faltará, é essa que está aí. Ele não me faltará. Na verdade, o que o Salmo destaca é que quando fala que nada me faltará, é porque Deus, o pastor, nunca faltará. O nosso pastor, na verdade, é a provisão de tudo que nós precisamos. Quando estamos com o pastor, quando temos o pastor presente em nossa vida, o que mais poderia nos faltar? Então, uma outra forma de se ler esse texto é: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Ovelhas, por outro lado, são exatamente o contrário do pastor. As ovelhas são animais extremamente dependentes, são animais sensíveis, são animais até certo ponto considerados fracos. Além disso, eles têm um sério problema de miopia, eles não enxergam nada bem um pouco mais distante. Talvez seja por isso que a figura de linguagem ovelha é tão usada para referir-se a gente. Nós somos fracos, falhos, não enxergamos bem, somos dependentes, e assim é apresentado a ovelha. A ovelha só está segura quando está no rebanho junto com o pastor. Se o pastor sair do rebanho, as ovelhas se dispersam. As ovelhas só se sentem seguras juntas do pastor, juntas do rebanho. É por isso que eu não acredito em nenhum cristão que se diz forte estando fora da igreja. Se uma pessoa de fato está enferma e não pode vir à igreja, eu creio que é compreensível. Mas eu não acredito em nenhum cristianismo que se diz desigrejado. Ah, não preciso de igreja para estar bem. Não preciso de irmãos para minha fé estar forte. Não preciso de pastor para poder me orientar. Porque no Salmo do pastor, a ovelha é apresentada exatamente com essa característica. Ela depende do aconchego, ela depende da companhia das outras ovelhas e principalmente do pastor. No versículo 3, é apresentado refrigera-me a alma. A palavra refrigera-me também pode ser traduzida como terapeutizar, tratar, curar. A ovelha, diferente de um gato, por exemplo, um gato ele se limpa, né? A ovelha não consegue se limpar. A ovelha não tem garras para se defender. A ovelha é lenta e não consegue correr. A ovelha depende de todo o cuidado exatamente das mãos do pastor. É por isso que o pastor, em especial com as ovelhas mais novas, ele tem que de vez em quando parar, conferir se tem carrapato, tirar carrapicho, limpar a ovelha, tratar as feridas, colocar o bálsamo de Gileade para sarar nossas enfermidades, para perdoar nossos pecados. Esse é o cuidado constante do nosso pastor. Gosto de pensar naquela passagem de Salmo 103, versículo 3, que disse que Ele é quem cura, Ele é quem trata todas as nossas enfermidades. Esse é o pastor, que a cada dia
que nos recolhe nos seus braços, ele para e dá uma conferida como nós estamos. Ainda no versículo 3, é dito que ele guia as ovelhas em veredas seguras. O texto diz assim, no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os únicos caminhos seguros são os caminhos que são da obediência. As veredas são consideradas da justiça e são consideradas seguras porque elas são caminhos que o pastor vai à frente ensinando. Não pode haver segurança para a ovelha fora dos caminhos de Deus. Não pode haver nenhum lugar onde a ovelha possa estar feliz se não for seguindo o pastor. Vale lembrar que não é a ovelha que vai adiante guiando o pastor, é o pastor que vai à frente guiando as ovelhas. Não tente dizer a Deus como Deus deve guiar a sua vida. Isso frustra, isso acaba machucando a gente, decepcionando a gente. É muito mais simples sermos ovelhas e deixarmos Deus ser o nosso pastor. A obediência nos mantém, além de seguros, nos mantém em harmonia com o nosso pastor. O caminho que seguimos, dirigidos pelo pastor, é um caminho que tem destino certo. Mas o fato de estarmos seguindo o pastor, na região do Oriente em especial, não era tão fácil conseguir pastos verdinhos ou com água abundante. Às vezes eram precisos atravessar caminhos perigosos, desfiladeiros, e isto era arriscado, tanto para o pastor como para as ovelhas. Mas era preciso. Na nossa caminhada cristã, nem sempre nós vamos poder viver como cristãos uma vida de topo de montanha, de calmaria de pastos verdejantes, de águas tranquilas, nem sempre é assim. O fato de passarmos por provações não quer dizer que nós não estejamos bem com Deus. O fato de seguirmos Jesus não quer dizer que não passaremos por vales de sombra da morte, não quer dizer que não poderemos passar por crise de saúde, ou desemprego, ou crises de finanças, ou crises familiares. O mesmo pastor que guia as ovelhas, as águas tranquilas, pastos verdejantes, é o mesmo pastor também que guia as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Agora, o caminho é difícil, mas a gente insiste porque é o único caminho que nos leva para o destino certo. O caminho é estreito, mas é o único que vale a pena se esforçar, porque é o único que a gente pode encontrar a nossa pátria, para onde estamos querendo chegar, para onde vamos um dia chegar. Embora seja o caminho mais difícil, o caminho que o pastor nos leva, é o único que vale a pena ser caminhado. Não vamos, inclusive, acabar num vale, podemos ter certeza disso. Nossa vida não vai terminar num vale. A vida da ovelha não termina no vale da sombra da morte. A vida da ovelha termina na casa do pastor. Nossa vida, ainda que estejamos talvez passando nesse momento por vales de aflição, de crise, nossa vida não vai terminar aqui. A vida dos salvos terminará num monte e não num vale. Não num vale de lágrimas, mas no monte Sião, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A ovelha também é colocado que mesmo no vale da sombra da morte, ela não tem medo. A razão é simples, porque o pastor está com ela. E onde o pastor está, a ovelha se sente segura. O pastor pode não impedir eu e você de passarmos pelos vales de sombra e da morte. Mas de uma coisa podemos ter certeza, não vamos passar sozinhos. E para todo aquele que segue o pastor Jesus, nós podemos ter certeza de que o máximo que a morte pode fazer é lançar uma sombra sobre nós. Porque o texto apresenta que nós passamos pelo vale, pela sombra da morte, e não pela morte. Porque aquele que crê em Jesus e aceitou Jesus, a morte não tem mais poder sobre ele. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele pode passar pela sombra, mas a sombra de um cão não morde. A sombra de um leão não devora. A sombra da morte não pode destruir aquele que segue o pastor em cada passo. Ainda que passemos por essa sombra, muito em breve, o dia glorioso da manhã da ressurreição vai brilhar e o nosso pastor vai nos chamar. A passagem bíblica continua dizendo, no verso 4, que
pastor utiliza dois instrumentos para cuidar das ovelhas: um bordão, em algumas Bíblias traduzido como vara, e um cajado. São dois instrumentos que um pastor sempre utiliza, com objetivos um pouco diferentes. O cajado, por sua vez, ele é uma vara geralmente grande, comprida, com uma envergadura, uma curvatura, tipo um guarda-chuva, para poder resgatar uma ovelha quando ela caia num buraco. E a vara, ele sempre utiliza para poder afugentar animais, afugentar inimigos, feras. Mas a vara também às vezes é utilizada para castigar a ovelha. Quando uma ovelha é muito difícil, quando uma ovelha é muito fujona, às vezes o pastor pega a vara e quebra a perna da ovelha, para que ela não esteja fugindo e não venha cair num buraco, ou não venha se tornar uma presa fácil para alguma fera do deserto. Com a perninha ferida, ele enfaixa, ele cuida, coloca nos ombros e vai andando com ela, até ela estar melhor. Ele a carrega o tempo todo. Quando ela melhora, aí devagarinho ela vai seguindo o restante do rebanho. Eu acredito que Deus não tem prazer em ferir ninguém. Inclusive hoje, quando se prega sobre Deus castigar, Deus disciplinar, eu sei que não é muito politicamente correto dizer que Deus pune, que Deus castiga, que Deus disciplina. Mas embora não seja hoje politicamente correto disciplinar ou castigar, é biblicamente correto. Nós não seguimos politicamente correto, nós seguimos o que é biblicamente correto. Claro que eu gostaria de que Deus não precisasse me machucar, mas muitas vezes, quando Deus nos machuca, é com amor, é com lágrima nos olhos, é com o coração sangrando, porque Ele sabe que precisa às vezes nos ferir para poder nos salvar. É melhor estar ferido, salvo nos braços de Jesus, do que morto, perdido, longe de Jesus. Não é à toa que em Apocalipse 3, verso 19, o que diz lá? Eu repreendo, eu disciplino, eu castigo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O pastor não tem prazer em castigar, mas às vezes é necessário. Às vezes o pastor machuca a ovelha justamente para poder protegê-la. Muitas lições que Deus me ensinado, que Deus tem me ensinado, Ele precisou me machucar. E não foi uma nem duas vezes. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que Deus me ama, mesmo quando Ele me fere. Eu sei que Deus me ama, mesmo quando Ele me machuca. Eu espero que você sinta sempre o amor desse pastor maravilhoso. Mesmo quando ele falar o que você não quer ouvir. Mesmo quando ele disciplinar, quando você queria um abraço, ele pode te abraçar. Mas às vezes pode ser necessário te quebrar um dedo, te quebrar uma perna. Se for necessário, ele pode quebrar. É melhor entrar no céu manco, coxo ou cego, do que com corpo perfeito para o inferno. A Bíblia apresenta que o pastor, ele guia suas ovelhas além do vale. No versículo 5 é apresentado que a jornada passa o vale e finalmente chega a um lugar em que é apresentada uma mesa. Ali tem uma farta refeição, ali a cabeça da pessoa é ungida com óleo. Na casa do pastor agora, o pastor assume a figura um pouco diferente. Ele assume a figura de um anfitrião. E a ovelha, a figura de um convidado. Ali o convidado é exaltado. Isso me faz lembrar aquela passagem de 1 Pedro 5, versículo 6. Que nesta vida nós precisamos aprender a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Nós cremos que chegará a hora em que Deus vai exaltar perante todo o universo os seus filhos fiéis e obedientes. Por isso nós sabemos para onde estamos indo, com quem estamos indo e de onde nós saímos. Porque o pastor vai nos levar para esse lugar de honra. Quem são os inimigos que Deus nos protege e que seremos exaltados na presença deles? O inimigo da morte, que é a morte, é um grande inimigo. O inimigo, o diabo, os demônios, as vontades da carne, o mundo. Nós podemos ter a segurança de que nós, com o pastor à nossa frente, venceremos todos os inimigos.
e receberemos finalmente um cálice transbordante de felicidade, de alegria, indescritível e inexplicável. Mesmo aqui, nós podemos experimentar essa alegria, mas a alegria completa não teremos deste lado do vale. Mas depois que atravessarmos o vale e começarmos a viver uma nova realidade na casa do pastor, a passagem pelo vale escuro da sombra e da morte, nós vamos lembrar apenas como se fosse uma breve lembrança, apenas um triste pensamento que será lembrado por algum tempo, mas depois de algum tempo, diante de tantas novas memórias de bênçãos de felicidade, isto vai ser apenas um breve pensamento que terá ficado no passado da nossa história. No versículo ainda 6, é apresentado duas irmãs gêmeas que acompanham todo aquele que segue o pastor Jesus Cristo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e nós habitaremos para sempre na casa do pastor. Bondade, o que é bondade? Bondade é o que Deus dá quando eu não mereço. Por exemplo, não merecemos perdão, Deus nos dá. Não merecemos paz, Ele dá. Nunca diga para Deus, Senhor, me dê o que eu mereço, porque se eu e você pedirmos o que nós merecemos, se Deus fosse dar o que nós merecemos, tudo o que nós merecemos é a morte, é a perdição, é o castigo eterno. É aí onde entra a misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que eu mereço. Na bondade, Ele me dá o que eu não mereço, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, Ele me dá paz, felicidade, tranquilidade, confiança, salvação, acima de tudo, vida eterna. Mas pela sua misericórdia, nós não somos consumidos. Pela sua misericórdia, então, Ele não dá aquilo que a gente merece. E nosso destino final, o destino final da caminhada, da trajetória, o destino final da vida é chegar na casa do Pai, na casa do pastor, em nosso destino eterno. Resumindo, o Salmo 23, ele nos ensina 3 preciosas lições, 3 razões para não termos medo, não deixarmos o medo controlar nossa vida. O Salmo do pastor nos ensina que nessa vida, o nosso pastor suprirá todas as nossas necessidades. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor e Ele jamais nos faltará. Esse Salmo também nos ensina que mesmo na morte, não temos que nos preocupar, porque Jesus, o nosso pastor, já removeu todos os temores da morte. Os nossos amigos, pessoas que amamos, familiares, queridos, podem vir até a porta do túmulo, mas da porta do túmulo para frente, eles não podem ir conosco. Mas o nosso pastor continuará conosco ao nosso lado. E na eternidade, o nosso pastor suprirá, atenderá, realizará todos os nossos desejos. Por isso eu quero desafiá-lo. Desenvolva cada dia um relacionamento mais próximo desse pastor. Seja uma ovelha obediente, não seja uma ovelha peralta, não seja teimoso, não tente bancar a ovelha heroína para tentar viver sozinha. Decida ser sempre uma ovelha que goste da companhia do pastor. O nosso pastor, no Salmo 22, lembra que ele sofreu na cruz e hoje com seu cajado nos conduz. E o nosso pastor um dia quer colocar uma coroa na minha e na sua cabeça também. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque nós temos a certeza de que na cruz do Calvário, Ele já venceu a morte por nós. E com seu cajado Ele nos guia e exerce seu ministério hoje, cada passo da nossa vida. E que um dia Ele vai colocar uma coroa na minha e na sua cabeça. Louvado seja o nosso grande e supremo e bom pastor, porque na vida Ele vai sempre satisfazer tudo e até mais do que pedimos ou pensamos. E na morte, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele já removeu todos os temores da morte. E acima de tudo, na eternidade, todos os desejos, muito mais do que você imagina e eu, Ele vai satisfazer. Vamos orar a Deus, agradecendo esse pastor maravilhoso,
Oremos. Nosso querido e amado Deus, muitíssimo obrigado, porque o Senhor não é apenas um Deus todo-poderoso, mas obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor estabelece uma relação pessoal de carinho e atenção conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos ovelhas obedientes e que fiquemos sempre juntas no rebanho e, acima de tudo, íntimas do pastor. Nos ajude a nos mantermos nos caminhos da justiça, da obediência ao Senhor cada dia. E nós queremos que muito em breve possamos ser finalmente reunidos na casa do nosso Supremo Pastor. Perdoe-nos os nossos muitos pecados e nos mantenha sempre à sua disposição, seguindo a sua voz e seguindo o Senhor onde o Senhor quiser nos levar. É o que nós pedimos, bondoso Deus, e te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.